Graça e paz, povo de Deus. Hoje o estudo da semana é sobre transformação. Nós vamos cantar uma música então e depois nós iniciamos. Amém? Hoje estou feliz porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo o meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo o meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Vai ler o Salmo 91, depois nós vamos passar para o estudo da palavra, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás ao leão e ao áspide, calçarás os pés aos filhos do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente amou também. Eu louvarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então para começar o estudo de hoje. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre o nosso entendimento, que o Senhor esteja conosco nesta tarde, Espírito Santo, para nos ensinar, para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, que ela seja boa, perfeita e agradável para nossas vidas, Deus. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Amém? Amém. Então você vai lá, abra sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 2, tá? Nosso assunto de hoje é transformação, amém? Amém. Vou ler aqui o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos para vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo escreveu essa carta para os Romanos, né, no capítulo 12, versículo 2, e ele estava querendo falar de transformação, não é mesmo? No versículo 1 ali, ele fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus. Mas eu não vou entrar muito no mérito do versículo 1, né? Porque nós entendemos que nós somos um sacrifício vivo hoje, né? Hoje, na atualidade, nós não oferecemos sacrifícios que nem se oferecia no Antigo Testamento, né? Que eram animais sacrificados pelos nossos pecados. Hoje nós somos o sacrifício vivo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, não é mesmo? Então, o sacrifício vivo hoje somos nós, não é mesmo? Então, vamos entender aqui, né, esse versículo. Então, e não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está querendo dizer aos romanos aqui? Paulo está querendo dizer que nós cristãos, nós não devemos nos conformar com este mundo. O que é conformar? A palavra não vos conformeis, né? Tá dando para nós uma ideia de forma, né? Não nos conformar. Tá dizendo para nós que nós não devemos nos moldar, não devemos aceitar a forma da qual o mundo vive, a forma pela qual o mundo age, a forma pela qual o mundo se comporta, não é mesmo? Porque o mundo, nós entendemos e nós sabemos, e a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que o mundo ele tem as suas próprias regras, não é mesmo? Então, o que dá para nós entender aqui, que não vos conformeis. Isso é uma forma, é como se fosse uma forma de bolo, vamos dar um exemplo assim, né? Eu vou fazer um bolo, eu pego uma forma. O mundo ele tem uma forma. Eu pego uma forma, eu vou colocar minha massa ali, o bolo vai assar e vai sair naquele formato. Então, o formato, as regras, o modo, o jeito, como o mundo se comporta, as pessoas que estão no mundo se comportam, não é o padrão do cristão. Vamos entender assim. Então, não vos conformeis significa não se forme, não se amolde, não se ajuste, entenda, né? Desta forma, aos padrões que o mundo oferece. Né? E eu coloquei aqui que a gente deve rejeitar, não é mesmo? Tudo que vem do mundo, porque o que vem do mundo, o que é do mundo, ele está contra o que diz a Bíblia, contra a palavra, os ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente deve entender, que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Não devemos nos moldar ao padrão do mundo, termos a forma do mundo, amém? E vamos para a segunda parte, que é, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui temos duas palavras, transformai-vos pela renovação. Temos a palavra transformação, temos a renovação do entendimento. O que nós entendemos por transformação? Transformação, as pessoas costumam falar muito em metamorfose, que é uma transformação radical, né?
dão muito exemplo da lagarta que se transforma numa borboleta, não é mesmo? Eu não queria dar esse exemplo, mas é o exemplo que me vem à cabeça. Então, ela passa por um processo de metamorfose. Até ela é uma lagarta, daqui a pouco ela se transforma numa linda borboleta. Então, eles dão, muitos dão este exemplo como um exemplo de transformação. Mas o que eu quero deixar claro para vocês? Esta transformação, nós precisamos estar disponíveis, né? Nós precisamos estar querendo esta transformação. Então, nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E o que seria renovação do nosso entendimento? Seria a renovação da nossa mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós entendemos a respeito de Jesus, de Deus, de Cristo, do nosso comportamento, do nosso viver. E onde estão essas regras, né? Nós, como cristãos, nós vamos nos moldar nas regras que estão na Bíblia, não é mesmo? Nos ensinamentos de Jesus. Então, a nossa transformação começa pela renovação da nossa mente. Vamos dizer que nós estamos no mundo, somos do mundo e viemos para a igreja. Nos batizamos, aceitamos Jesus e começa a nossa caminhada, né? Nós nos batizamos, aceitamos Jesus e nós precisamos entender que nós precisamos passar por um processo de transformação. Porque no mundo eu vivo de uma forma e quando eu venho para a igreja, me batizo, eu vou passar por uma transformação, um processo de transformação, não é uma mudança. Algumas pessoas passam por mudanças, né? Elas se vestem diferente, falam diferente, se comportam de forma diferente, mas, no entanto, elas não começam um processo verdadeiramente, né, de transformação. Que você vai no culto, você assiste o culto, você louva, você ora, você ouve a palavra de Deus, não é mesmo? E você precisa entender que você precisa, a partir de agora, depois de batizado, ser uma nova criatura. Você precisa começar o seu relacionamento com Deus. Você precisa ler a Bíblia, fazer as suas orações. E isso tudo precisa ser diário, não é mesmo? Nós precisamos fazer isso diariamente. Nós precisamos diariamente estudar a palavra de Deus, deixar que ela entre na nossa mente, que ela mude o nosso entendimento, porque quando nós viemos do mundo, nós estamos cheios de pensamentos construídos, vamos dizer que tem uma construção, algo construído já. Então tem coisas que eu preciso desconstruir, não é mesmo? Às vezes nós temos pensamentos enganosos na nossa mente, não é mesmo? Quando eu me casei, por exemplo, que eu dei um exemplo na última live, que era sobre casamento, eu pensava que eu não precisava ser submissa. Então foi um pensamento que a Bíblia, a palavra de Deus, desconstruiu na minha mente, né? E a palavra submissão está ligada a quê? A honra, respeito, né? Eu vou respeitar o meu marido, eu vou honrá-lo e eu vou ser submissa, não é mesmo? Para que haja um respeito. Então, essa palavra, ela desconstruiu isso na minha mente. Então, nós precisamos entender que a transformação, ela começa com a renovação da nossa mente, a renovação do modo como nós pensamos. Essa renovação, ela vai acontecer pela palavra de Deus, pela palavra que está na Bíblia. Então, nós precisamos diariamente nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos e estarmos sempre olhando para Jesus Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso padrão. Amém? O entendimento aqui, então, é a nossa mente, renovação da mente, renovação da maneira, da forma como pensamos. E renovação não é convencimento, né? Que eu vejo muitas pessoas falando, ele foi convencido. Isso não é ser convencido, gente, é ser renovar. Aceitar ser renovado pela palavra de Deus. Aceitar que existem princípios na palavra que você precisa seguir, né? Existe um padrão, né? Que é o padrão de Deus, que é o padrão do céu. Então, vamos para o segundo trecho aqui do texto, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, depois de nós começarmos o nosso processo de transformação, nós estamos indo na igreja, estamos buscando mais a Deus, estamos orando, jejuando, uma busca intensa por Deus,
pela palavra de Deus, não é mesmo? Começamos o nosso processo, não é um processo fácil, não é um processo rápido, é um processo demorado, né? Algumas pessoas vão até determinado ponto, às vezes desistem, param, depois elas recomeçam, algumas desanimam, mas é importante lembrar que para nós experimentarmos a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus, nós precisamos iniciar esse processo, nós precisamos ir mudando. E essa mudança, essa transformação, melhor dizendo, ela precisa alcançar todos os níveis da nossa vida, né? Não só na igreja, mas na família, no nosso trabalho, nós como pessoas, seres humanos, nossos relacionamentos, né? A nossa relação com os nossos líderes, com os nossos pastores, ela vai alcançar tudo isso, ela vai modificar tudo isso, porque a Bíblia, ela fala de tudo, ela fala sobre o nosso comportamento, como a mulher cristã deve se vestir, que deve se vestir com decência, com decoro, né? Então, nós vamos nos moldar a este princípio, a essa regra. Como educar os filhos, não é mesmo? Nós vamos nos moldar ao que a Bíblia diz ali, não é mesmo? Que nós não podemos invejar, que nós não podemos mentir. Tudo isso está aqui, nós precisamos nos encaixar nesse modelo, tá? Então, essa renovação da mente está acontecendo, essa transformação, conforme nós vamos nos transformando, conforme nós vamos entendendo, nos relacionando com Deus, nos tornando mais submissos a eles, para nós sabermos a vontade dele, não é mesmo? Nós precisamos ler a Bíblia. Mas existem duas vontades, não é mesmo? Existe uma vontade que está explícita, implícita aqui nas Escrituras, está implícito na Bíblia, não é mesmo? Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos nos encher da palavra, nós vamos ser guiados pela palavra, mas existe uma vontade. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? São aqueles planos que Deus tem para a nossa vida. Aqueles planos que não tem como nós sabermos lendo a Bíblia. Com quem nós vamos casar, onde nós vamos trabalhar, né? Se nós vamos mudar de emprego, qual é o ministério melhor para eu atuar, né? Isso tudo Deus vai revelando, não é mesmo? Conforme vai ocorrendo uma transformação. A gente vai passando por processos, por transformações, por lutas, não é mesmo? E Deus vai nos ensinando, através das lutas, através das provas, vai nos ensinando coisas que nós precisamos, após o nosso batismo, nós precisamos começar essa transformação nos arrependendo, né? Dos nossos pecados, largando, abandonando as posturas, né? Os pensamentos, coisas que são enganosas, coisas que lubridiam, que cegam, né? Que o diabo, ele cega o nosso entendimento, a nossa visão do que é certo, do que é errado. E a Bíblia, ela vai esclarecer. Então, né, por isso que se diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade está no Evangelho, está na Bíblia, nosso modelo é Cristo. Então, nós precisamos entender este modelo, não é mesmo? Então, transformados, né, nós vamos começar a viver, né, a entender. Deus vai começar a falar conosco sobre as vontades dele. Nós temos também que perguntar: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? É a tua vontade que eu pregue, que eu evangelize, que eu me envolva mais na obra, que eu trabalhe na portaria, né? Porque Deus, ele tem uma vontade, essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E os planos que Deus tem em particular para cada um, nós precisamos nos aprofundar mais, nós precisamos sair do raso, orar mais, ler mais a palavra de Deus, caminharmos com o Espírito Santo de Deus, deixar Ele nos moldar, deixar Ele modificar, deixar Ele mexer completamente na nossa estrutura. Nós precisamos nos aprofundar mais para viver esta vontade perfeita e agradável. É aí que ocorre a transformação. É fácil? Não, não é. Não é nada fácil. É um processo demorado, é aos poucos, não é mesmo? Mas nós vamos renovando, né? O nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa mente, vamos desconstruindo tudo que foi construído ao longo dos anos, do tempo, e nós vamos nos renovando e nós vamos sendo transformados, e Deus, o Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo, vai trabalhando em nós. Amém?
Então, deixa eu fazer um resumo aqui. Então, existe a vontade que está revelada na Bíblia, né? Que é a vontade. Toda a Bíblia tem ali revelações, promessas para nossas vidas, aquilo que nós devemos seguir, fazer. E também tem a vontade secreta de Deus, que são os planos de Deus para nós, que nós precisamos estar totalmente, completamente conectada ao Espírito Santo, conectada a Deus, para sabermos qual é essa vontade e irmos sendo transformados. Então, o ponto-chave aqui, né, seria a renovação da mente, renovação da nossa maneira de pensar, porque isso vai refletir num todo, não é mesmo? Algumas pessoas vêm para a igreja, elas mudam algumas coisas e não mudam outras, né? Eu te digo que eu tive uma mudança bem radical, eu mudei completamente mesmo, mudei estilo de vida, casa, amigos, né? Porque Deus, ele vai fazendo uma limpa. Ele diz assim, ó, essa pessoa não quer que você ande mais porque vai te prejudicar lá na frente, ou não respeita a tua opção religiosa, né? Porque às vezes as pessoas, elas zombam, elas riem, ou elas brincam, né? Por exemplo, eu tinha muitos amigos que gostavam de beber, né? Eu não bebo, não bebia, mas, né? São pessoas que gostam de festa, que gostam são de outras religiões. Então, às vezes, Deus, ele fala conosco e faz nós fazermos escolhas, não é mesmo? Faz, na verdade, não. A gente escolhe o que a gente, né, para agradar a Deus. Escolhe aquilo que está mais de acordo com a vontade de Deus. Então, eu anotei aqui algumas coisas, o que é necessário para começar essa transformação, não é mesmo? Então, depois de nós entendermos que nós precisamos não estarmos, né, com os nossos pés na igreja, um pé na igreja e um pé no mundo, que nem eu digo, porque às vezes a gente se apavora, como é que pode? É crente, mas tem imagens em casa. É crente, mas gosta de uma balada. É crente, mas gosta de uma roda de samba. É crente. Não é um crente totalmente, né? Talvez ele esteja ainda no processo, né? Ele tem coisas que ele ainda não consegue abandonar, não consegue se arrepender, não consegue deixar. Então, eu anotei aqui o que é necessário para começar essa transformação. E o primeiro passo, o primeiro ponto, é a gente identificar o que nós estamos fazendo que está indo contra a palavra de Deus, não é mesmo? Para nós sabermos, nós precisamos começar a ler a Bíblia, gente. Já se batizou, já se entregou para Jesus? Não deixe para ler a Bíblia só no culto, não deixe para fazer as suas orações só na igreja. Faça isso diariamente. Faça isso diariamente, né? Faça suas orações, fale com Deus, leia a Bíblia. Não somente leia, mas também pratique, porque nós precisamos praticar. Porque se eu sei que Deus não gosta que eu minta, por exemplo, porque a mentira o pai da mentira é o diabo, é um pecado eu estar mentindo, eu estar enganando. Mas eu pratico isso na minha rotina, então eu estou em pecado no momento que eu sei que isso não agrada a Deus, que isso está na Bíblia, que isso é um pecado, que eu preciso não mentir, que eu preciso me transformar, eu preciso mudar a minha natureza. Eu não vou mentir mais, eu vou começar a largar, a deixar, eu deixo de ser mentiroso. Eu vou agora então declarar a palavra de Deus, eu vou falar sobre a verdade que tem na Bíblia, né? Eu vou deixar de ser mentiroso, eu vou deixar de ser fofoqueiro. Não é fácil. Mas a gente precisa praticar. Você tendo consciência do que é errado, você tenta fazer o que é certo. Você vai tentando, praticando, fazendo até que você vai deixar de fazer o que é errado. Então, o primeiro passo é o arrependimento, né? A gente se arrepender daquilo que a gente sabe que é errado. Não é mesmo? Porque daí você entendendo pela palavra de Deus o que é certo, você vai renovar o seu pensamento. Você vai dizer, não, isso é errado, eu não quero mais fazer. Espírito Santo, Deus, me ajuda, não é mesmo? E você vai ter essa ajuda no decorrer da sua caminhada. Então você precisa limpar a sua cabeça, fazer uma faxina nos seus pensamentos, naqueles pensamentos, né? Aqueles pensamentos já estabelecidos. Então, através da palavra de Deus. O segundo passo para uma transformação, depois
é você ser uma nova criatura, você querer se tornar uma nova criatura. Ao mesmo aí eu falei da vontade, né? Transformação, nós precisamos ter vontade. Precisamos deixar que Deus, que o Espírito Santo comece a agir, comece a falar conosco, não é mesmo? Nós precisamos ir nos aprofundando em oração, em jejum, leitura da Bíblia. Nós precisamos praticar os atos espirituais, ter uma rotina espiritual. Muita gente não tem uma rotina espiritual, deixa para orar somente na igreja, né? E isso não é bom. Para que você seja transformado, você precisa querer se tornar uma nova pessoa, querer mudar. Amém? Então, nós precisamos, dentro dessa nova criatura, você vai ter que adotar novas atitudes, né? Fazer planos de mudar. Preciso mudar isso, preciso mudar os meus hábitos, preciso mudar os meus atos, preciso mudar minhas decisões, as minhas atitudes, o meu comportamento, se eu sou explosiva, se eu sou braba, né? A gente precisa estudar lá os frutos do Espírito, não é mesmo? Ter alegria, ter paz, ter amor, né? Domínio próprio. Às vezes muitas pessoas falam da paciência, é muito difícil ter paciência, mas a paciência, ela vem com treinamento, né, gente? Se você pedir paciência a Deus, Deus vai possibilitar que você viva situações que você precisa de paciência. E aí você vai treinar, aí vai estar o teu treinamento. Paciência é o que ganha bastante, paciência e domínio próprio, né? Então, você vai passar por treinamentos, né? Você vai dizer, puxa vida, não consigo ter paciência, mas treinamento. Eu gosto muito de dizer, você tá no treinamento. Então isso vai refletir, não é mesmo? Esse teu querer, essa tua busca por ser uma nova criatura, né? Que até eu gosto muito de um curso que a gente fez com o Luciano Subirá, que ele fala, né? Que após o batismo, a nova criatura não morre na imersão ali, não morre no batismo. Ela vem junto, vem grudadinha, vem molhadinha, não é mesmo? E tu precisa submeter ela a essa mudança, a essa transformação. Ela não morre no batismo, viu, gente? A gente precisa passar pelo processo. Então, precisamos permitir que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Porque ele vai nos ajudar, ele vai nos aconselhar, vai nos ensinar como e o que nós precisamos mudar. Amém? Então, nós precisamos entender aqui, a terceira coisa, é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é mesmo? Se nós somos feitos à imagem e semelhança deles, nós somos como Cristo, nós somos como Deus, nós precisamos manter o nosso pensamento nele, nós precisamos pensar nele, nós precisamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Não podemos estar ligadas a coisas deste mundo, não é mesmo? Precisamos estar em oração, precisamos estar em jejum, precisamos estar nos consagrando ao Senhor. Falando então de servos, pessoas que não só congregam na igreja, como trabalham na igreja, são servos de Deus, esses mais ainda têm que estar sempre em oração, jejuando, orando e se consagrando ao Senhor. Não estamos brincando de ser cristãos. O mundo espiritual, ele é real. O diabo, ele investe sim contra as nossas vidas. E quando nós estamos numa busca, né, querendo ser transformados, renovando a nossa mente, o inimigo, ele trabalha contra, né? E nós precisamos perseverar. Não podemos desistir de sermos transformados e vivermos tudo aquilo de bom e de melhor que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa busca, ela deve se intensificar. Nós não podemos ficar parados no tempo, nem esperando que os outros façam aquilo que nós devemos fazer. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser todos os dias na nossa casa. Devemos ir aos cultos, prestar o nosso melhor culto a Deus, a nossa oração, o nosso louvor, não é mesmo? Respeitar os nossos líderes, honrar a nossa família, honrar o nosso marido, honrar o nosso Deus, honrar os nossos pastores, os nossos líderes e buscarmos uma real transformação
em vez de ficarmos numa religião em que somente praticamos ritos, não é mesmo? Mas não existe mudança nenhuma, não existe busca nenhuma, não existe aprofundamento, né? Nós ficamos somente no raso ali, querendo as bênçãos, querendo aquilo que é superficial, sendo que nós podemos ir muito mais além, não é mesmo? E após nós passarmos pelo processo de transformação, Deus vai poder nos usar de forma incrível, não é mesmo? Evangelizando, buscando almas para Jesus, porque nós passamos por um processo, Deus irá nos aprovar nesse processo, nós estaremos transformados e prontos para viver o agir do Espírito Santo, para viver o mover de Deus nas nossas vidas. E eu posso dizer para vocês que a gente se surpreende muito, né? Porque Deus, ele trabalha de forma muito poderosa na vida da gente. Ele muda coisas assim que a gente olha para trás e a gente diz, nossa, como eu mudei. Realmente a gente muda. E não é só a gente que enxerga essa mudança, as outras pessoas também vão enxergar a mudança em você, também vão querer, nossa, tem algo de diferente, né? Eu queria ser assim, eu queria ter esse entendimento, eu queria ter essa sabedoria. Isso vem de Deus, isso a gente busca em Deus. Se aprofundar na palavra, buscar mais pelo Espírito Santo. Tem gente querendo dom, ótimo, pode querer os dons, pode querer talento, você pode tudo. Deus, ele vai dizer o que ele tem para você, não é mesmo? É porque eu ouço muitos dizer assim, eu quero o batismo no Espírito Santo. Mas quem quer o batismo no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo, porque é maravilhoso o Espírito Santo. Só que tenha uma consciência, o Espírito Santo em você, com você, ele vai te pedir que você mude, que você se transforme. Porque ele precisa que você esteja transformado para você fazer aquilo que é bom, que é agradável aos olhos de Deus. Para você servir de exemplo a outras pessoas, para você converter, transformar outras pessoas. Não é mesmo? Convencer não. Transformar, ajudar outras pessoas a se transformar para viver aquilo que Deus tem para elas. Porque os planos secretos de Deus, aqueles planos que só Deus sabe que Ele tem para a nossa vida, é Ele que vai dizer para você. É Ele que vai dizer para você, Ele que vai revelar para você. Eu há 15 anos atrás, ou mais de 15 anos atrás, a revelação que eu recebi de uma irmã da igreja era que Deus tinha planos para mim. Olha só, passado quase 20 anos, não é mesmo? Quando eu vim para a igreja de volta, eu disse, Deus, agora eu quero saber quais são os planos que tu tem para mim. Não é mesmo? Mas eu tive que passar por um processo, tive que ser transformada, passei por lutas e ainda passo, todos nós passamos, o processo ele não é fácil, nós precisamos abandonar hábitos, nós precisamos nos entregar totalmente ao Espírito Santo, estar totalmente submetida a Deus, não é mesmo? E estar buscando diariamente manter, né, essa conexão com Deus, essa conexão com os céus, para sabermos qual é a vontade perfeita de Deus nas nossas vidas. Esse assunto, ele é eu tentei falar, esclarecer da maneira mais simples possível, né? Que ele não é um assunto simples de se falar, envolve outras coisas, mas de maneira mais simples, né? Nós falamos sobre transformação, né? Vocês deixam aí, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, vocês podem deixar aí embaixo aí que nós respondemos depois. Amém? Por hoje era isso que nós tínhamos. Vamos orar? Vamos orar então por transformação, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Jesus Cristo que Ele nos ajude nessa caminhada. Então,